1 Samuel capítulo 3, é um texto bem conhecido, eu creio bastante conhecido dos irmãos, mas é um texto que nos traz lições preciosas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Em tempos de sequidão, o que nós mais precisamos é da voz do Senhor, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, aqui na nossa igreja nós fazemos a leitura na NVI, que é a nova versão internacional, mas se você tem outra versão, não tem problema, o texto sagrado é o mesmo. A palavra de Deus nos diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba,
reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, pelas Escrituras Sagradas. Ó Deus, mais uma vez, aqui estamos diante da tua palavra. É a tua palavra, Senhor. E nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala, Senhor, a cada coração, em cada coração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Todos estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente? A igreja é enorme, né? Então, eu preciso conferir isso com os irmãos. Meus irmãos, nós vivemos numa geração onde as pessoas estão cada vez mais ocupadas com muitas coisas. Estamos ocupados com um aparelhinho horrível, né, chamado smartphone. Estamos ocupados com tantas tecnologias, tantas coisas. Eu não sei se isso acontece, aliás, eu tenho quase que certeza que isso acontece com a maioria de nós. Se você sair de casa sem o seu celular, parece que está faltando alguma peça da sua roupa, não é assim? Parece que você esqueceu alguma coisa muito importante, de modo que você fica muito inseguro. Você sai e tem alguma coisa errada, né? Essa é a sensação. O fato é que nós estamos numa geração que é ocupada demais com muitas coisas. E tão ocupada que me parece que a gente não tem muito tempo para aquilo que é essencial. A gente perde tempo com tantas coisas que a gente acaba, se não tomar cuidado, a gente não lê, não ora. Se a gente não tomar cuidado, a gente não busca a Deus. Se não tomar cuidado, a gente não se dedica à família, a gente não se dedica aos amigos. Se não tomar cuidado, a gente passa até mesmo a dizer, não tenho tempo, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Não tem tempo para os meus pais, não tem tempo para os meus filhos. E eu já ouvi muito disso, né? De pessoas se sentirem culpadas porque estavam tão ocupadas ou estão tão ocupadas que não conseguem ter tempo para aquelas coisas que são fundamentais na vida. E cada vez mais as relações estão superficiais ou são superficiais. Conhecemos menos uns aos outros, sabemos muito pouco uns dos outros. Uma geração que tem desconstruído os valores da família, e isso daí, as redes sociais, os meios de comunicação fazem isso o tempo todo. Uma geração que está cada vez mais cultuando o próprio eu. Aliás, o que não dá prazer, né? Assim mesmo, as pessoas estão descartando com muita facilidade. Pois bem, meus irmãos, todas essas coisas, elas provam uma coisa que é muito forte. Provam a sequidão espiritual do nosso mundo. Provam o quanto as pessoas estão secas espiritualmente, estão estéreis espiritualmente. E em tempos assim, meus irmãos, não há nada mais urgente do que a voz de Deus no nosso coração. O que nós mais precisamos nesses dias é a voz de Deus no nosso coração. É a voz de Deus que vem e nos confronta, diz quem nós somos, fala para nós o que está acontecendo dentro de nós. E eu digo, fala para nós, porque por vezes pessoas à nossa volta estão dizendo e nós não estamos ouvindo. Então nós precisamos da voz do Senhor, então nós precisamos da palavra de Deus no nosso coração. O capítulo 3, verso 1 diz, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Meus irmãos, aqui havia ainda uma grande quantidade de atividade religiosa em Israel.
O templo continuava funcionando, as atividades continuavam acontecendo, haviam sacerdotes servindo no templo, os rituais eram ainda observados aqui. Só que toda essa religião andava lado a lado com a idolatria, andava lado a lado com a devassidão. A imoralidade continuava acontecendo dentro do templo, inclusive na família do sacerdote Eli. E como essas coisas coexistiam assim, tão confortavelmente? Como essas coisas continuavam acontecendo? Culto a Deus, louvores ao Senhor, as ofertas, os sacrifícios acontecendo ao mesmo tempo, devassidão e imoralidade. Como? Eu creio que uma das coisas está causa e ao mesmo tempo é a consequência, né? O que está escrito no primeiro verso, naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. É tanto causa quanto efeito. Esse povo já não estava ouvindo mais a voz do Senhor. O Senhor raramente falava, e raramente falava por causa do pecado da nação. E ao mesmo tempo, por causa do pecado da nação, o Senhor raramente falava. Esse povo não mergulhava profundamente mais em Deus, não se dedicava ao Senhor. E por outro lado também havia pecado no meio da nação, então, ou seja, apesar de toda atividade religiosa, raramente o Senhor falava e se manifestava na vida desse povo. E meus irmãos, sem a palavra de Deus, não pode existir vida espiritual. Sem a voz de Deus no nosso coração, quem nós somos? Quando nós passamos por períodos que a gente chama de sequidão, quando nós estamos buscando, lendo a palavra de Deus, orando e nós não ouvimos o Senhor, bate uma angústia dentro de nós. E a gente, é como se a gente estivesse caçando Deus. Há uma busca do coração da gente pelo Senhor. E é angustiante ficar sem ouvir a voz de Deus. É angustiante. Então Deus convocou o jovem Samuel, cujo coração estava perto dele, e ao restaurar a palavra de Deus, Samuel abriu novamente as portas para a presença e para o poder de Deus na vida desse povo. O texto diz no verso 1 que o menino Samuel ministrava perante o Senhor. É interessante que dá a ideia aqui de que o trabalho dele não era meramente um trabalho dentro da casa de Deus. A ideia aqui é que Samuel não estava apenas desempenhando uma função de qualquer maneira, eu estou trabalhando, estou tocando, cantando, fazendo qualquer coisa. De fato, o que ele fazia perante Deus. Ele sabia disso, que estava diante de Deus. E ele fazia isso, meus irmãos, num período de sequidão espiritual. E aqui existem algumas lições para nós. Há dois elementos essenciais aqui. A primeira, a voz de Deus, e a segunda coisa, a revelação do Senhor. E semelhantemente a Samuel, meus irmãos, nós também vivemos num período de sequidão espiritual. Muitos à nossa volta têm religião. Muitos à nossa volta frequentam cultos como este. Muitos à nossa volta cantam, adoram, entre aspas, louvam, entre aspas. Estão dentro das igrejas, desempenhando funções, papéis, envolvidos com determinadas coisas. Isso está acontecendo. Há liturgias, tem rituais, tem muita coisa acontecendo dentro das igrejas. Mas será que a voz de Deus está atuante
Deus está de fato se revelando ou o que está acontecendo é apenas teatro? Performance. Coisas que nós, evangélicos, sabemos fazer. Nós aprendemos as coisas de Deus. Lidamos com o sagrado. Não é difícil vermos na internet algumas crianças imitando pastores, homens dentro das suas igrejas, com trejeitos, com a mão virando de um lado para o outro, e tem gente que coloca que bênção. Ele está interpretando um papel miserável. Ele está imitando um adulto. E eu não estou dizendo que Deus não use criança, Deus usa. Mas eu ligo o meu desconfiômetro. Sempre quando vejo algo desse tipo. Porque criança aprende com muita facilidade. Aprende ou não aprende? Lógico que aprende. Eu fui criado, nasci, me criei dentro da igreja. Meus pais me levavam para a igreja. Tinha culto das crianças, tinha culto dos adultos, estava lá numa época que não tinha escola bíblica infantil. Hoje em dia temos. Mas naquela época não tinha nada disso. Ficava todo mundo junto aí, quando tinha alguma coisa, vamos ver cá, fica com tia aqui, com tio. Mas eu me lembro que eu ia lá, tinha escola bíblica dominical, mas depois liberava geral. Aí tinha bagunça, ficava no segundo andar da igreja, fugindo dos diáconos, resisti aos diáconos. E eles fugirão de vós. Fugia por debaixo dos bancos. Me escondia. E eles ficavam lá. E depois tomavam um piau do filho do porteiro, que me batia quase todo domingo de manhã. Eu lembro disso, traumatizado. Eu preciso de um psicólogo. Mas essas coisas, a gente, criança, vai acontecendo. Eu tenho hinos guardados na minha cabeça. Se você cresceu no lar evangélico, eu tenho a harpa na minha cabeça, gente. O cantor cristão na minha cabeça. Mas não adianta ter rituais, não adianta termos a liturgia. A questão toda é se Deus está falando conosco, a questão toda é se Deus está se revelando a nós, a questão toda é se o nosso coração está derramado na presença de Deus. Se aquilo que fazemos na igreja, fazemos de todo o nosso coração, se estamos rendidos de verdade diante do Senhor, adorando a Ele de todo o nosso coração. E Samuel, apesar de pouquíssima experiência, ele ministrava nesse tempo de sequidão. E há muita gente que serve a Deus, meus irmãos, e aí serve entre aspas, enquanto se sente estimulada pela espiritualidade dos outros. Há muita gente que canta na casa de Deus, que louva o Senhor enquanto tem uma banda muito bem ensaiada, muito bem, tocando maravilhosamente bem, sabe? Tem jogo de luz, então... E aí a pessoa fica feliz da vida e aquela coisa toda, mas eu quero saber se existe culto quando não tem esse movimento todo, se existe adoração quando não tem esse movimento todo. Sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus de todo o seu coração, mesmo que à sua volta você perceba sequidão espiritual. Talvez você viva isso, experimente isso, vivencie isso na sua família. Talvez você olhe para a sua casa hoje e perceba a sequidão espiritual, um lar que um dia serviu a Deus, que um dia derramava o coração diante do Senhor, que um dia ia para a casa de Deus, engrandecer o nome do Senhor, e hoje vive essa sequidão espiritual. Que você continue ministrando na casa de Deus, que você continue servindo ao Senhor, mesmo debaixo de sequidão espiritual, mesmo vivenciando ou vendo à sua volta muita gente seca espiritualmente. É bastante significativo que percebemos aqui que Samuel não é produto do meio. Samuel é diferente.
E assim como Samuel, também nós não podemos nos curvar diante dessas influências nocivas. Mas nos versos 2 e 3, meus irmãos, o que é que nós temos? O texto nos diz: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Uma lição aqui é que a decrepitude de Eli encaixa-se muito bem com a decrepitude espiritual de Israel. Os olhos de Eli estavam fracos demais. O texto diz que Eli já não conseguia enxergar direito. Mas esse também era o quadro da nação. Essa nação perdera a visão espiritual. Essa nação estava cega espiritualmente. Assim como a esterilidade de Ana apontava para a esterilidade espiritual da nação de Israel, a fraqueza física de Eli também, de alguma forma, condizia com a fraqueza e cegueira espiritual desta nação. Por outro lado, também, o que nós temos aqui é que a lâmpada de Deus serve também de um sinal da situação espiritual. Essa lâmpada de Deus não estava completamente apagada. Essas lâmpadas eram mantidas acesas até o amanhecer. Era uma ordenança do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos também numa geração onde há muitos que estão decrépitos, espiritualmente falando, estão desgastados, estão acabados, estão morrendo, estão sem vigor, estão nos últimos suspiros. Há muita gente assim à nossa volta, talvez no meio desta igreja existam pessoas nessas condições. Talvez você em casa esteja vivendo exatamente essa situação, se sinta assim fraco, acabado, como que já não enxergando mais espiritualmente, com dificuldades para discernir aquilo que está à sua volta. Talvez os olhos do seu coração já não estejam enxergando mais, estejam fracos espiritualmente. Essa foi a situação em que estava o profeta, o sacerdote Eli, e essa era a situação de muitos naquela época, e pode ser que hoje também seja a sua situação. Hoje talvez você se veja assim, fraco, muito fraco, com dificuldade de enxergar a mão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, os cuidados do Senhor sobre a sua vida. Talvez hoje você encontre dificuldade de levantar a sua cabeça e servir ao Senhor. Está fazendo como se estivesse nas últimas. Eu não sei quantos aqui, eu estou vendo aqui algumas pessoas já participaram de corridas, né? Eu já participei de algumas, a Iana também já correu, o Rodrigo eu sei que também andou correndo aí, uma época aí. Está correndo ainda, meu filho? Eu parei, cara, então eu tenho que dar a mão para você. Esse mais ou menos é mais ou menos mesmo. Eu tô abaixo de você, eu estou numa... Já há algum tempo eu não corro. Mas eu me lembro de algumas das corridas que participei, em que chegava assim no final para completar, sabe o que é coisa? Eu vou completar. O Pedro eu sei que também já, né? E aí, vou completar, eu tenho que completar. E eu ficava olhando, não, depois daquela curva, sabe aquela coisa, depois daquela curva. O pior é quando a corrida é no aterro do Flamengo, a paisagem não muda, sabe? Só muda quando você está a 80, 90 km por hora, mas correndo, gente, não dá. A paisagem não muda. Eu falei, meu Deus, e agora? Quando é que isso vai chegar? E você fica torcendo para chegar na linha final, lá na linha de chegada. E quando chega, você vai andando assim meio que cambaleante. Está nas últimas. E a gente às vezes fica assim também espiritualmente. Torcendo para que a fase acabe, que o problema acabe, que as coisas melhorem. E você percebe que não tem mais força, as forças estão acabando.
E só há um caminho quando nós chegamos nesse ponto, é dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus, é nos voltarmos para Deus. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar choramingando, não adianta apontar as lutas, as dificuldades, não adianta, você tem que se voltar para Deus e buscar ao Senhor, porque Ele é a fonte de alegria, de renovo espiritual, somente nele, somente nele. Então busque ao Senhor, como você nunca buscou antes, jejue e clame ao Senhor, leia a sua palavra, ore, dobre os seus joelhos e clame a Deus. Mas aí nós chegamos nos versos 4 a 10. Que a semelhança de Samuel, nós também precisamos aprender a ouvir ao Senhor. Me parece que a gente desaprende. A gente tem experiências com Deus, mas às vezes eu tenho a sensação, Senhor, eu preciso aprender novamente a te ouvir. Porque não poucas vezes a gente quer que Deus fale com a gente da mesma maneira que Ele falou não sei quantos anos atrás, ou não sei quantos meses atrás. Mas nos versos 4 a 10 diz-nos assim: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o meu Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada, ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando um menino, ele disse: vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Meus irmãos, há muitas vozes dentro de nós. Todos nós sofremos com muitos barulhos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Há muitas vozes dentro de nós. A correria desta vida produz muitos ruídos dentro de nós. Fora o nosso solilóquio, que essas conversas que nós temos, né, conosco mesmo, com a gente mesmo, que a gente fica batendo papo, a gente pergunta e responde, a gente faz os questionamentos, é coisa de maluco, mas todo mundo tem um pouquinho de maluquice. Agora há pouco, estava conversando com uma das filhas da Val, né? Todo mundo, eu não conheço ninguém completamente são, assim, 100%. Não dá, gente, o mundo é muito doido. Então a gente às vezes fica conversando. Tem um amigo do coração, que ele conversa com números. Está no computador dele, então se eu fizer isso, mas não, isso não posso fazer. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado. Ele conversa com o computador, e depois ele fala: não, mas Alexandre, meu Deus, falhou não. Valeu, perdão, meu filho. Rafael, eu vou pedir para um amigo meu que a gente bota uma pilha nele, fala: rapaz, você está conversando sozinho, computador, você é o computador, você... me deixa, aquele jeitinho dele. Mas há muito barulho aqui dentro da cabeça da gente. Os problemas fazem a gente questionar e tentar achar respostas, e a gente fica naquela coisa toda. A mídia bombardeia o coração da gente com tantas coisas. Quem de nós não fica preocupado em ouvir essas coisas que a gente ouve e vê? Gera angústia no coração. Quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, fica preocupado. Estou vendo aqui nossa irmã Sandra. Mano, fica preocupado. Está com os filhos, meu Deus do céu, o que será deles? E a gente concorre. É como se a gente estivesse concorrendo com o mundo.
A gente ensina uma coisa e o mundo vai e ensina outra. A gente abre a palavra de Deus e ora e explica, e de repente vai ao mundo e apresenta uma outra coisa. Foi num cenário de cegueira, de imoralidade, sequidão e esterilidade espiritual, num tempo em que a palavra de Deus era transgredida e pisada, que veio a voz do Senhor ao Samuel. Essa voz foi ouvida dentro da sua casa, ele estava no lugar da adoração, no lugar do louvor, no lugar do culto, e Deus falou. Um lugar que deveria ser um lugar comum para se ouvir a voz de Deus, mas por incrível que pareça, o Senhor já não estava falando como antes. Da mesma maneira, meus irmãos, a voz do Senhor deve ser ouvida na nossa comunhão, aqui. Deve ser ouvida nos nossos ajuntamentos. Quando nós nos juntamos para conversar, para papear, quando nós saímos para passear, quando saímos como igreja para uma pizzaria. Agora, esse negócio de pandemia deu uma reduzida nisso tudo, mas nessas nossas conversas, meus irmãos, nós precisamos falar da palavra de Deus. A voz de Deus precisa, o Senhor precisa falar no nosso meio. A palavra de Deus precisa ser compartilhada. Quanto barulho há dentro de você hoje? A correria da vida tem produzido ruídos no seu coração? Se tem produzido ruídos no seu coração, talvez você precise desacelerar. A gente vive num mundo assim, ó. Você acorda de manhã, já está preocupado, você dorme preocupado e acorda preocupado. Agenda cheia, tantas coisas para serem feitas. Antigamente, agenda cheia era coisa de adulto. Hoje em dia, adolescente mesmo, novinho, já está com agenda cheia. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você conhece a voz de Deus? Hoje você poderia dizer que conhece a voz do Senhor? Deus já falou com você? Que você possa hoje dizer para Deus: Senhor, fala, porque o teu servo ou a tua serva está ouvindo. Que essa seja a disposição do seu coração. Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. Que a gente não esteja com tanto tumulto no coração, que fique em silêncio, num culto como este, num momento propício para se ouvir a voz de Deus, na adoração, no louvor, na oração, diante da palavra do Senhor, no nosso dia a dia. É possível e Deus deseja falar conosco. Mas que haja essa disposição em nós para ouvir a voz de Deus. E nos versos de 11 a 18, meus irmãos, o que é que nós temos? E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Ou seja, Deus já tinha falado com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, e ele não tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da sua família, da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. E o texto continua. E Samuel, no final, conta tudo para Eli, fala daquilo que o Senhor tinha falado ao seu coração. Meus irmãos, por vezes receber a palavra de Deus no nosso coração implica em criar algum tipo de problema para nós. Deixa eu explicar isso. Que a questão toda é o conteúdo da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela nos leva a confrontar. Assim como Samuel, nós recebemos a palavra da parte de Deus, e essa nem sempre é uma mensagem fácil de se receber e fácil de se transmitir. Por vezes, precisamos falar coisas das Escrituras Sagradas que são difíceis de serem recebidas e até mesmo de serem faladas. Já precisou confrontar alguém? Os pais fazem isso, né? Vou ter que falar. O marido, em algum momento, vai ter que fazer isso com a esposa em algum momento, terá que fazer isso com o marido. E tem coisas que não são fáceis. Não é fácil para um pai ou para a mãe chamar o filho e falar assim: olha, você está fazendo isso, isso, isso e isso. Isso é pecado, pare. Como também não é fácil quando alguém vem falar para nós que o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos estão fazendo alguma coisa que nos envergonha. É duro, né? Mas a palavra de Deus, ela é assim. Ela nos confronta, e quando nós recebemos essa palavra, por vezes também precisamos confrontar outras pessoas. Precisamos dizer, transmitir essa palavra, e não é fácil. Então, meus irmãos, não venhamos tentar florear as Escrituras Sagradas. Quando abrimos lá em Atos capítulo 3, nós vemos que Pedro não tem a menor preocupação de dar uma floreada na palavra, de dar uma floreada na mensagem. Pelo contrário, ele fala abertamente: vocês crucificaram o Cristo. É um privilégio ouvir a voz do Senhor. Mas esse privilégio também implica em responsabilidade. Nós somos responsáveis pela palavra que nós recebemos. E como pessoas responsáveis, precisamos transmitir essa palavra aos nossos filhos. E esse é um papel que os pais recebem. E você não pode delegar isso para outras pessoas. E não é fácil dizer aos nossos filhos aquelas coisas que eles precisam ouvir. E não importa o quão difícil seja, confronte. Se precisar ser confrontado, confronte, fale a palavra de Deus. Agora, que seja a palavra de Deus. Não tenha medo de perder seus filhos. Não tenha medo de perder amigos. Fale abertamente a palavra de Deus. É um privilégio que nós recebemos, que nós temos, as Escrituras Sagradas, é um privilégio que você e eu recebemos. Mas esse privilégio implica em responsabilidade. E nós seremos cobrados por isso. Eu tenho plena convicção de que serei cobrado por Deus de tudo aquilo que eu digo aqui neste lugar. E por isso tenho momentos angustiantes antes de pregar. Não poucas vezes passo mal e tudo. Cabeça fica assim. Preocupado. Falei: Senhor, é isso mesmo? Deus, é isso mesmo? E por quê, meus irmãos? Porque eu não posso fugir da palavra de Deus, você não pode fugir da palavra de Deus. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos transmitir. E por último, nos versos 19 e 20, o texto nos diz: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Uma nova era estava sendo inaugurada em Samuel. Um novo momento.
Deus era com ele e Deus voltou a aparecer em Siló. No verso 1, a palavra de Deus era rara, as revelações do Senhor eram raras. E Deus começou na vida de Samuel um novo momento com o povo. Deus passou a se revelar, a falar através da vida do seu servo. A minha oração hoje, a nossa oração hoje, é para que Deus comece um novo momento nas nossas vidas. Através das nossas vidas, através dos nossos lares, através da sua vida, Deus comece algo novo na sua família, no seu trabalho. Deus comece algo novo aqui na sua igreja. E que você seja esse instrumento de Deus. Eu fico muito preocupado quando pessoas dependem demais de um pastor. E eu não estou aqui querendo esvaziar o meu papel. Não tem como. Deus me chamou para isso, ponto final. Mas Deus quer falar com você. Deus quer usar você. Eu fui separado por Deus para ajudar a congregação, para orientar a congregação, para pastorear o rebanho de Deus. Mas Deus usa cada um de nós. O Espírito Santo de Deus reside em você, você que foi salvo pela graça do Senhor. Então, que o Senhor te use, que haja a mensagem do Senhor na sua boca, que haja a palavra de Deus na sua boca e que você pregue o Evangelho com autoridade e intrepidez. Que você instrua, que você dirija vidas, que você seja esse instrumento da parte do Senhor. Deus é contigo. Você deseja vê-lo e deseja ouvi-lo? Então leia a palavra de Deus e ore. É dessa forma que Deus fala. Através da sua palavra e da oração. Sem palavra e sem oração, você não tem voz de Deus. E a única coisa que você pode transmitir aos seus familiares, que Deus lhe dá autoridade para você transmitir aos seus familiares, é o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer ouvir o Senhor, é aqui. Se você quer receber revelação da parte de Deus, está aqui. Ah, pastor, Deus pode falar de outras maneiras? Pode, mas a principal está aqui. E essas outras formas não podem contrariar o que está escrito aqui. Tem que corroborar para que está escrito aqui. Se está fora das Escrituras Sagradas, pode descartar. É tropeço, heresia, qualquer outra coisa, menos palavra de Deus. Então, você quer ouvir a voz do Senhor? Dobre os seus joelhos, ore. Quer ouvir a voz de Deus? Estude as Escrituras Sagradas. Pare de ler a Bíblia picotadinho, apenas versículos, trechos da palavra de Deus. Leia os livros completos. Leia de Gênesis a Apocalipse. Estude a palavra de Deus, medite nas Escrituras Sagradas. Ah, pastor, tem textos tão difíceis. É verdade. Esses dias ainda em casa, estávamos lendo e nos deparamos com alguns textos assim. E paramos ali diante de livros, vamos ler, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos sentar para ouvir os pais da igreja, aqueles... Não, vamos... Mas precisamos nos debruçar diante das Escrituras Sagradas. Caso contrário, nós não teremos palavra para ministrar. Quando alguém sentar contigo buscando aconselhamento, a única coisa que você vai poder dizer é: Freud talvez explique isso. Mas é verdade. Aliás, está cheio de crente bancando psicólogo. Gente, psicólogo é psicólogo. A pessoa estudou para aquilo. Você não é psicólogo, ou se você é, ok. Mas aconselhamento espiritual é aqui. Está aqui.
Que o Senhor comece algo novo nas nossas vidas. Que um novo tempo inicie na sua família, na sua casa, especialmente no seu coração. Que você possa ouvir a voz de Deus. Que o silêncio seja quebrado no seu interior. Mas esse silêncio só vai ser quebrado, mediante oração e palavra. Buscar a presença de Deus, a face do Senhor, de todo o coração. A terra está seca, o coração está seco, a família está seca, sua vida está seca. Então busque a Deus e o Senhor vai falar com você. E depois que Ele falar, coloque em prática. Porque o que acontece com a família de Eli é que eles conheciam o Senhor, sabiam qual era a vontade de Deus, mas estavam fazendo aquilo que era contrário à voz do Senhor. Que não seja assim comigo, não seja assim com você. Coração seco, nem cura, é a voz do Senhor. Para a voz do Senhor, tem que mergulhar na palavra de Deus e na oração. E se Deus falar, tudo mudará na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça agora. Curva a sua cabeça. Eu gostaria que você agora procurasse pensar no terreno do seu coração. Pensar no solo do seu coração. No solo da sua família. Eu gostaria que você agora pudesse pensar no solo da nossa igreja, nesse terreno. E a pergunta é: estes solos estão secos? Como está o seu coração? Você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Deus tem falado com você, meu irmão, minha irmã? Você conhece a voz de Deus? Nós conhecemos a voz do Senhor? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não abre a palavra do Senhor para ler de verdade? A minha oração é que hoje o seu coração seja inundado pelas Escrituras Sagradas e que haja fome e sede pela palavra de Deus. A minha oração é que Deus fale através da sua vida e que você não tenha medo de abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. A minha oração é que hoje seja inaugurada uma nova fase na sua vida. Em que Deus venha inundar o seu coração com a sua palavra. Em que você mergulhe profundamente no Senhor. Que você ouça a voz de Deus. Que Deus se revele para você. Que você possa dizer o mesmo que Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ou a tua serva está ouvindo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida. Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus. Deus amado, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece os teus filhos e filhas que aqui estão, o Senhor conhece. O Senhor conhece aqueles que estão secos. O Senhor conhece aqueles que estão como palhas secas.
em que o vento tem soprado e tem sido jogados de um lado para o outro. O Senhor sabe daqueles que já não têm dado fruto, estão secos por dentro. Então o que nós te pedimos, ó Deus, é a tua voz nesta noite. O que nós te pedimos, ó Pai, é fome e sede pelas Escrituras Sagradas. Porque esta sequidão só terminará quando nós mergulharmos profundamente nas Escrituras Sagradas e na oração. Quando começarmos a colocar a Tua Palavra e a oração como prioridades na nossa vida. Quando passarmos a colocar as coisas que não são tão importantes assim, colocarmos elas de lado, e estabelecermos as Escrituras Sagradas e a oração como prioridades na nossa vida, estabelecermos o culto ao Senhor como prioridade na nossa vida, estabelecermos a adoração ao Senhor como prioridade na nossa vida, estabelecermos a comunhão no corpo de Cristo como prioridade na nossa vida. Então, Senhor, fala conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Eis-nos aqui, Senhor, fala porque estamos te ouvindo, em o nome de Cristo Jesus, fala, Senhor. Peça agora para Deus, Senhor, fala comigo, Senhor, rompe com o silêncio, Senhor, cura o meu coração, Senhor, inunda minha alma com a Tua Palavra, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Fiquemos de pé agora. Aleluia.